Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Vamos lá para o nosso bate-papo de quinta-feira? Então, para quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Cristiane Braga, sou psicanalista, consteladora, fisioterapeuta e, enfim, terapeuta holística, né? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre constelação. Foi me pedido um tema que é sobre o alcoolismo. Então, não sei exatamente o que vocês gostariam de saber sobre o alcoolismo. Depois que eu falar, se vocês quiserem, anotem aí alguma dúvida ou algum comentário que seja mais específico. Por quê? Porque o alcoolismo, gente, assim como tudo na nossa vida, ele é muito individual. Sempre vai ter alguma coisa. De novo aqui, esse telefone tocando. Sempre vai ter alguma coisa que é individual, é nosso, né? O sistema, quando abre, ele não abre, não tem uma regra. Não tem um livrinho que a gente vai pegar e falar, então é isso daqui. Não é assim. O que eu vou trazer é a minha experiência e o meu estudo, ok? Se alguém quiser mandar, como fala no direct, é isso? Direct. Mandar uma mensagem em particular para dizer, olha, eu tenho dúvida quanto a esta situação, eu posso também fazer um vídeo referente a essa situação. Alcoolismo. Primeiro de tudo, a visão é, o que é o alcoolismo? Um vício. Vamos abrir um parênteses e colocar, o que é um vício? Um vício são as drogas em geral, o álcool, porque a nossa sociedade não vê o álcool como uma droga, né? Infelizmente. Não estou sendo hipócrita, eu também bebo. Também gosto de uma cerveja, de um vinho, enfim, de coisas que não seriam tão interessantes, mas tudo ponderadamente. A nossa sociedade, ela prega muito isso. Na televisão, nos filmes, às vezes até em desenho, eu já vi, que abre uma cerveja, ou abre um vinho, abre uma champanhe, né? Tudo isso é o quê? Motivo de comemoração. Ok, claro que tudo em excesso faz mal. Não sei se vocês colocam isso assim, mas pra gente que é psicanalista, constelador, o vício também é da comida, do chocolate, uma comida específica, eu tenho vício de pão, porque eu como pão com a comida, eu como pão de manhã, eu como pão de noite, eu como pão. É um vício. O que é um vício? Vício é tudo aquilo que me faz mal. Vício é tudo aquilo que eu não consigo largar. Também temos o vício do estudo. Tem muita gente que quer estudar, 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 estudar. Isso é vício. Eu já fui viciada em estudo. Muita coisa a gente pode colocar como vício. Vício do videogame. Vício da televisão. Então, primeiro a gente precisa entender essa parte de vício. Todo vício, ele é um vazio. É o preenchimento de um vazio. Para quem rói as unhas, é um vício. E isso é um preenchimento. Eu preciso colocar para dentro alguma coisa para que preencha esse vazio. Tanto que vício, geralmente, ele é ingerido, né? A gente come, a gente bebe, a gente cheira, a gente fuma. O que é tudo isso? É ingerir algo. Por quê? Porque eu tenho um vazio dentro de mim que eu estou tentando preencher. Essa é a primeira parte dessa explicação sobre o alcoolismo. O álcool em si, primeiro, muita gente acha, tem alguns médicos, inclusive, que trabalham com essa hipótese, que o alcoolismo é genético. Não sei se vocês já ouviram falar. Por quê? Dificilmente, eu não conheço ninguém que tenha o vício e não tenha alguém na família que tenha o vício. Por isso, veio aí esse estudo sobre genética. Nós nunca teremos um vício X se ninguém tiver. Mas na minha... meu filho é viciado em videogame e na minha época não tinha videogame. Ok, eu tô falando do álcool.
Depois, se vocês quiserem, a gente pode tratar do videogame, tá bom? Eu primeiro quis explicar para vocês que qualquer vício é um preenchimento de um vazio interno. E isso serve para todos. Agora, falando só do alcoolismo, ninguém vai ter um vício desse se não tiver alguém na família. Não, mas em casa eu não tenho, ok? Vamos de novo para aquela recapitulação da nossa família. Você conhece seu pai e sua mãe e nenhum dos dois tem esse vício. Você conhece os seus 4 avós e nenhum deles tem esse vício. Você conhece os seus 8 bisavós? Começa a complicar, né? Aí já começa a dar uma coisa assim. Aí, para esse vício do álcool, eu não tenho só os pais e os avós. Aliás, para nenhum, né? Eu tenho tios, eu tenho primos, eu tenho sobrinhos, enfim, a minha família toda. A gente sempre brinca que os filhos homens, as mães não sabem se tem ou não netos, né? Por quê? Porque de repente aparece alguém. Primos é algo então, nossa, nem sabia que eu tinha esse primo, nem lembrava desse primo. E aí? Será que nenhum deles tem esse vício? O vício do álcool é a exclusão. Quando que a pessoa tem esse vício? Quando ela é excluída ou quando ela está honrando alguém da família que foi excluído. Então, vou dar o meu exemplo, como sempre, né? Eu brinco que eu já sou aqui um exemplo vivo de tantas e tantas coisas. Por isso que a constelação me toca. Por isso que a constelação faz sentido na minha vida, por isso que eu resolvi ser professora, por isso que eu resolvi trabalhar com a constelação, porque primeiro eu usei para mim. Para quem está chegando agora, eu conheço a constelação desde 1994, faz pouco tempo, né, gente? E eu trabalho com a constelação faz uns 20 anos. Então, tudo isso faz muito sentido para mim. O meu pai, ele não chegava a ser um alcoólatra, mas a gente nunca acha que essa pessoa que a gente ama tanto é, né? Mas ele bebia todos os dias. Vamos lembrar que um vício, eu não preciso cair, no caso do álcool, para dizer que eu sou alcoólatra. A partir do momento que eu bebo todos os dias, é considerado alcoólatra. Por quê? Porque eu não consigo sair disso. Eu não tenho força o suficiente para falar assim, hoje eu não vou beber. Hoje eu não quero. Por quê? A bebida é para relaxar, a bebida é para descansar, a bebida é para comemorar, a bebida é para me levantar, né? Eu tô muito quietinho, eu tô muito com sono, eu tô não sei o quê. Vou tomar um gin com energético. Isso vai fazer o quê? Com que eu levante. Então, eu vou beber. Eu tô muito elétrica, então vou tomar um vinho que é pra eu deixar isso abaixar. Então, sempre, quando eu tenho um problema, ou uma solução, uma alegria, ou uma tristeza, eu vou beber. A bebida, ela entra na vida das pessoas desse jeito. E aí, quando eu sei que eu estou com um problema? Quando eu não consigo deixar de beber. A primeira coisa que eu penso, seja em qual for o momento, da alegria, da tristeza, do problema, de dormir, de acordar, eu penso na bebida. Isso é um vício. A gente já pode dizer que isso está indo para um caminho não muito bom. O que a gente vai ver primeiro? O que eu vejo nos meus sistemas? Tudo aquilo que a gente fala sempre da constelação. Primeira lei do pertencimento. Essa é a lei que é infringida no alcoolismo. O meu pai, quando eu nasci, quem me acompanha sabe da história, né? Falou assim, não, eu não quero filha mulher. E claro, isso choca, isso deixa todo mundo, né, meio assim e tal. Mas, lá na frente, a gente descobre o porquê. Nunca vai ter um motivo
plausível. Nunca vai ter um motivo que você olhe e fale assim, não, é isso mesmo, né? Não, mas tem. Qual foi? A minha avó, a mãe dele, nunca abraçou. Nunca chegou para ele de um jeito mais amoroso. Uma italiana, não, uma espanhola, eu confundi as avós, uma espanhola, e que trazia muito amor, sim, mas ela não tinha esse toque, essa convivência. O meu pai foi o caçula. Então, sendo o caçula, ele teoricamente receberia mais amor. Só que a minha avó já estava mais velha. Naquela época, 40 anos, vamos lembrar aí quem tem 40 anos sabe, a gente via alguém com 30, 35, era tiozinho e tiazinha. Então, minha avó, quando teve o meu pai, ela já estava cansada. Ela já tinha tido 5 filhos. Então, esse já era o 6º. Ela já não tinha a mesma paciência, ela já não tinha o mesmo jeito com criança. E eu também não tenho muito contato com os meus tios, não sei até que ponto isso foi com eles ou não, mas sei que o vício também era para eles. E aí eu consegui entender como que o meu pai ia me dar algo que ele não tinha. Ele não pertencia àquela família quando tinha as mulheres. Então ele conseguia chegar nos tios, né, nos irmãos dele, ele conseguia chegar no pai dele, mas nas mulheres ele não conseguia chegar. E isso foi até o dia que ele foi embora. Ele não conseguia entender como chegar em mulher, muito menos na filha dele, porque ele não teve essa mãe presente. E ele tinha esse vazio. Por isso ele preenchia com o álcool. Foi o que ele aprendeu. Eu já fiz diversas constelações que misturava-se o álcool. Misturava-se por quê? Porque somos um emaranhado de coisas. O álcool, ele nunca está sozinho. Nada na nossa vida está sozinho. A gente sempre tem muitas e muitas outras coisas envolvidas, né? E toda vez que eu abro uma constelação onde a principal reclamação é esse vício, a gente vê a exclusão. A exclusão da mãe, a exclusão do pai, muita gente diz que é do pai. Eu vejo bastante o pai, mas eu já vi a mãe. O meu pai não foi a exclusão da mãe, mas foi a falta de pertencimento do pai. Já deu um nó, né? Vou exemplificar melhor. O meu avô, com 40 e poucos anos, ele foi aposentado por invalidez, porque ele teve um acidente, e aí ele foi pro sítio. A partir dali, ele nunca mais olhou os filhos. Só que antes ele também não olhava porque ele trabalhava muito. Ou seja, meu pai também não teve o pai. Quando tinha, era muito pouco. Então era Natal, era aniversário e só naqueles momentos. Então tinha que dividir com todo mundo. Nunca teve um pai e um filho. E também nunca teve uma mãe e um filho. No caso do meu pai, foi a exclusão dos dois. O meu pai não teve estudo, né? Mal, acho que não chegou nem na 4ª série primária, como dizia-se antigamente. Meu pai nunca precisou dos pais, ele dizia que tinha começado a trabalhar com 9 anos de idade. Então, 9 anos é uma criança. É uma criança. E uma criança que começa a trabalhar, começa a ter responsabilidade, aonde coloca o pai e mãe? Aonde vai colocar essa atenção dos pais, esse carinho dos pais? Não tem. Imagina o vazio deste homem. Ele não pertencia a uma família. Ele não conseguia entender o que era uma família, porque ele não tinha tido. Quando ele faz a família dele, nasce uma filha, o que ele faz? Naquela época não tinha ultrassom, né, gente? E aí, primeira coisa, vamos comemorar com uma garrafa de alguma coisa. Descobriu-se que é filha. Então a gente vai cair de bebê, porque eu não sei o que fazer. A única coisa que eu posso dizer é tchau, porque eu não sei lidar. Então a melhor coisa, já que eu amo de qualquer jeito, eu faço o quê? Eu me retiro disso e eu faço mais um vazio dentro de mim. Eu já tenho o vazio do pai, eu já tenho o vazio da mãe e eu fico com o vazio da filha que eu deixei embora, que eu mandei embora porque eu não queria.
Olha como é louco isso. Já fiz constelações que a gente coloca a pessoa e aí a gente percebe que ela tá olhando pro nada, pro vazio. Ela está atrás de um irmão. Ela está atrás de um irmão que não nasceu, de um aborto. Lembrando, gente, o aborto, ele pode, e a maioria é espontâneo. O nosso corpo, ele entende o quê? Existe um corpo estranho dentro de mim, eu preciso colocar para fora. Os 3 primeiros meses de gravidez é o quê? É uma briga do meu corpo com essa criança. Tentando expulsar esse corpo que tá dentro de mim, que não é meu. Por isso até que tem algumas grávidas, não só do enjoo, mas tem até febre. Por quê? É o corpo tentando expulsar. É claro que essa mãe, ela não quer que isso aconteça, mas acontece. E quando vem um irmão, eu brinco assim, eu vim lá de cima, né? Sei lá eu da onde, mas eu fiz um contrato lá em cima com o cara e falei, eu vou descer, mas eu quero irmãos. Eu quero tantos irmãos. Aí eu venho. Aí de repente eu abro os olhos nessa terra de ninguém e não tenho irmãos. O que acontece? Eu passo a vida procurando, procurando. Então eu fico olhando. Quando você olha para a pessoa e a pessoa tá com um olhar perdido, olhando para todos os lados e não vendo nada. Isso tá honrando alguém que foi excluído. Muitas vezes, essa mamãe que teve esse aborto espontâneo não olha para isso, porque não foi culpa dela, foi sem querer. Então eu não tenho filhos. Tem um seriado, eu não vou lembrar qual é agora, mas tem um momento lá que o médico pergunta para a grávida, é a sua segunda gestação? Que já tem um filho, um casal de gêmeos, e aí tá a grávida de novo. E ela fala assim, não, é terceira. Aquilo me fez parar e voltar várias vezes, porque é tão bonito isso. Ela consegue reconhecer que ela teve esse aborto, ela consegue reconhecer que ela teria 3 filhos. Isso gera calmaria entre os filhos. E aí não traz alguns vícios. Quando a gente exclui ou é excluído, a gente vai sofrer consequências. Não tem como. O alcoolismo, ele é algo que nos entorpece, deixa a gente mais lento, deixa a gente com uma sensação assim de anestesia. Por isso é bom, porque aí eu não me responsabilizo por aquilo que está acontecendo, em vários sentidos. Se alguém me exclui, o que eu preciso fazer? Muita gente fala isso pra mim, tá? Mas a minha família me excluiu por vários motivos. E aí a gente tenta entender. Qual o motivo dessa exclusão? O que você que está excluído pode fazer? Aí a gente vai trabalhar isso. Agora, eu estou na minha família e eu excluí alguém, como a gente pode trabalhar isso? A hora que trabalhar vai parar de beber? Provavelmente. E aí agora o meu testemunho aqui, né? Que é o quê? Quando eu percebi que eu estava bebendo demais, eu tinha uns 25, 28 anos. Eu olhei assim num dia e falei, meu Deus, tudo isso é meu. Vários copos, enfim. E aí eu falei, não pode ser isso. E aí eu fui querer olhar para isso. Falei, mas da onde que tá isso que eu já cuido tanto? Já fazia terapia, já fazia constelação, já entendia. E aí eu sentei para olhar e falar assim, o que eu tô excluindo? Ou quem tá me excluindo? Da onde tá vindo esse vazio? E aí eu percebi que não era só o meu vazio, era também uma honra. O vazio do meu pai, ele sempre vai existir. A gente tem que trocar de roupa todo dia.
A gente tem que tomar banho todo dia. A gente tem que comer todos os dias. Então eu tenho que olhar para mim todos os dias. Eu tenho que olhar para o meu pai, para minha mãe todos os dias. E não é o fato de, hoje eu descobri que o meu pai fez tudo isso porque ele não conseguiu fazer diferente e tá tudo bem, eu nunca mais vou olhar para isso. Eu vou voltar nisso várias e várias vezes. Sempre que eu der uma escorregada, sabe aquele dia assim, você fala assim, tá tudo bem, eu não bebo. Mas de repente eu vou a uma festa e bebo até cair. Bebo de passar mal. O que é isso? Mesma coisa. Essa exclusão voltou. Do que você está sentindo falta? Do que é esse vazio? Aquilo que você já colocou, que você já entendeu que era exclusão, voltou. Por quê? Porque eu preciso olhar de novo. Não adianta, eu brinco aqui com as meninas, né, que, tem que varrer de novo. Tem que varrer de novo. A gente tem sempre que tirar poeira. Se eu não tiro, ela vai acumulando. Chega uma hora que vai explodir. É aonde eu vou beber demais. Eu não tenho esse vício. Mas hoje eu bebi demais e extrapolei. É a mesma coisa? É. Eu preciso olhar para aquilo que eu já sei. Eu olho e aí eu perco a vontade da bebida. Fica algo tão tranquilo, tão leve, que eu não quero mais isso para mim. Aquilo que tá vazio já foi preenchido com o amor do meu pai. Eu consigo identificar meu pai dentro de mim. E eu, particularmente, não tenho como falar que não. Porque eu sou realmente a mistura do meu pai e da minha mãe. Quem conhece meu pai, quem conhece minha mãe, olha pra mim e fala, não, você é filha deles. Não tem nem de onde correr. Então eu tenho que olhar pra mim e falar, eu tenho eles dentro de mim. Eu amo eles. Eu sou grata, eu agradeço demais a vida que eu tenho, porque eles me deram, eles me disseram sim. E eu não tenho nada contra os meus avós. Eles fizeram o que eles podiam. E os meus pais fizeram o que podiam por mim. Então eu honro isso e honro de outra maneira. E aí eu comecei a fazer outras coisas que meu pai também fazia, né? É assim, coisas boas, coisas não tão boas, aí a gente vai lapidando. Isso é o ser humano. O ser humano é um diamante que não foi lapidado ainda. E o dia que nós formos lapidados de verdade, que ficar aquela coisa linda que a gente gosta, que a gente quer comprar e tudo mais, aí eu já fui embora, né? Porque aí a gente não tá mais nesse universo, nessa densidade. A gente tá em outra e tá tudo bem. Quando a gente olha para aquele cara, para aquela mulher que nos deu a vida, que nos trouxe dessa maneira, tudo fica mais leve. E aí eu falo para vocês assim, pode me dar o tema que vocês quiserem. A gente vai trabalhar pai e mãe. Ah, Cristiana, então eu não vou trazer. Não, traga, porque a gente consegue entender melhor. O que é o álcool? O álcool é o preenchimento disso. Mas eu tenho que olhar, como está seu pai dentro de você? Como está sua mãe dentro de você? Como está a sua hierarquia em relação aos seus irmãos? Quem que você está honrando? De quem você está sentindo falta? De verdade, gente, sozinho é muito difícil responder isso. A gente precisa de ajuda. A constelação pode me ajudar? Pode, mas ela não pode ficar sozinha. Principalmente nesse ponto de vícios. Principalmente no ponto em relação ao álcool. A gente precisa de uma terapia. Para a gente poder entender. Porque a nossa vida é um quebra-cabeça. E todo dia eu vou montando um pedacinho. E vou entendendo, e vou montando. Só que é um quebra-cabeça ilimitado. A gente não sabe quantas peças tem. A gente vai montando. Conforme vai ficando bonito, parece que vai tendo mais peças. E isso vai se montando para a vida inteira. A gente pode fazer várias analogias aqui. O importante é a gente entender que todos os dias a gente aprende um pouquinho com a gente mesmo. Todos os dias a gente encontra uma verdade diferente dentro da gente. Hoje eu atendi uma paciente
E ela falou assim pra mim, não sei, não sei, não sei, não sei. E eu falei pra ela, você não cansou de falar não sei, não? Aí ela, cansei, mas eu não sei mesmo. Então, o que a gente não sabe da gente? Várias coisas. Várias. Eu também não sei. E eu vou dizer pra vocês, quando a gente chega na frente da terapeuta, a terapeuta faz uma pergunta e a gente não sabe responder essa pergunta, Jesus do céu, você faz assim, sério? 30 anos de terapia e hoje eu ainda não sei responder essa pergunta? Ah, mas é a mesma que foi feito? Não sei. A única coisa que eu sei é que todos os dias eu aprendo um pouquinho mais comigo. Todos os dias eu tenho que olhar para o meu pai, para minha mãe, para minha família. A lei do pertencimento é a lei infringida quanto ao alcoolismo. É a lei que vai fazer toda a diferença no álcool. Eu não pertenço. Eu não me sinto pertencente. Alguém roubou o meu lugar. Porque quando eu não pertenço a algum lugar, outra pessoa tomou meu lugar. Por isso a gente fala aqui que é muito importante você se colocar no seu lugar. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Você vai ajudar ou vai atrapalhar? Às vezes, ajudando, a gente atrapalha. A gente não deixa a pessoa crescer o que ela pode. A gente não deixa a pessoa viver o que ela precisa viver. Porque eu amo tanto e aí eu quero usar isso a favor do outro. E não. Eu não faço bem pra mim, porque pra eu ajudar o outro, eu tô falando não pra mim. Alguma coisa eu vou deixar pra trás, meu. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá pra estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, algo que não vai ficar legal em mim e algo que eu vou deixar de fazer pra mim e fazer para o outro sem ele precisar de verdade. Aí eu começo a me excluir da minha própria vida. Exclusão me leva ao álcool. Exclusão me leva a preencher esse vazio. O que é esse vazio? Geralmente, a falta de amor, a falta de atenção. Porque quando a gente se sente excluído, a gente se sente ignorado. Quando a gente é incluído, a gente se sente amado. E eu não tô falando de abraço, de beijo, como eu falei do meu pai. Sim, eu falei do meu pai porque a mãe dele não deu isso pra ele, ele não sabia passar pra filha. Tudo bem? Mas eu tô dizendo em todos os sentidos da vida. Tem gente que começa a beber no trabalho por causa do trabalho. Eu comecei a beber na faculdade, né? Faculdade serve para várias coisas, inclusive para ensinar coisa que não deveria. Eu aprendi a beber na faculdade e aí? A faculdade me despertou algo que eu tinha do meu pai, que era a falta. E ao mesmo tempo eu fazia uma faculdade que imperava o sexo masculino. Eu fiz a primeira faculdade foi de engenharia civil, então nós éramos em 3 mulheres. Ninguém conversava direito com a gente, porque olhavam pra gente e falavam, o que vocês estão fazendo aqui, né? Mulher fazendo engenharia, lá em 90 e pouco, né, 92? Não, você quer o que aqui? Então, a gente também era excluído dentro da faculdade. Ou seja, o sexo masculino não olhava pra gente. Se o sexo masculino não me olha, se eu não consigo pertencer, eu vou literalmente me afogar nas mágoas. Eu vou me colocar de um jeito que não vai ser bom pra mim. Porque eu preciso achar um sentido na minha vida. Peraí que tem uns comentários aqui, adoro. Silvana, gratidão, bom dia. Muito bom, né? Gente, é assim que funciona a constelação. São 3 leis básicas, 3 leis que a gente precisa entender. A gente precisa colocar dentro do nosso coração. Pertencimento. Não fujam da família.
Mas não fujam da família aqui dentro. Aqui. Porque às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, não, mas eu era espancada pelo meu pai. Isso é outro assunto, né? É outro vídeo. Sim, ok. Ninguém tá falando pra você ficar lá porque você tem que ficar lá. Mas é aqui no coração. Existem situações e situações para a gente poder se ajudar. Ninguém tá dizendo que se tá ruim tem que ficar. Mas não interessa quem é meu pai. Se ele é assassino, se ele é ladrão, se ele é médico, se ele é banqueiro. Não interessa quem ele é. Interessa que ele me deu a vida. Ele me deu algo, junto com a minha mãe, que eu não vou comprar no supermercado. Eu jamais vou achar na prateleira da farmácia. Me dá uma vida aí, que essa daqui já era. Não dá. Então eu preciso honrar esse cara dentro de mim. Eu preciso aceitar e amar ele. É uma coisa muito complicada da gente separar, mas existe duas coisas. O homem e o pai. A mãe e a mulher. Eu preciso separar isso. Então, eu não preciso amar esse homem. Eu não preciso concordar com esse homem e nem com esta mulher. Mas eu preciso amar esse pai e essa mãe que me deram a vida. É uma separação difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas dá pra fazer. Precisa de muito amor, muito carinho, muita atenção, muita ajuda. Sozinho, gente. É a minha experiência, né? Pode ser que alguém consiga, e se tiver alguém aí que conseguiu, manda mensagem pra mim, deixa eu entender isso, né? Quem sabe eu também consigo a partir de agora, mas eu não conheço ninguém que consiga ter ido muito longe sozinho. Já tem o ditado, né? Você quer ir longe, você vai sozinho, mas você quer consistência, permanência, vá acompanhado. Vá acompanhado que você vai conseguir mais. A gente não consegue ir tão profundo. Vocês já viram um cardiologista se operar? Vocês já viram um dentista se cuidar? Não, né? Ele vai sempre em outro dentista, ele vai em outro cardiologista. Por quê? Por mais que a gente entenda esse órgão, seja ele qual for, né? Um ortopedista que seja, por mais que a gente entenda daquele assunto, a gente nunca vai conseguir ir profundamente. A gente não consegue limpar profundamente. Imagina, eu vou fazer uma cárie, sei lá, vou fazer alguma coisa no dente. Eu não vou conseguir me machucar. Não que o dentista vá, mas eu vou... Não vai, gente. E por que a parte psicológica tem que ser assim? Não precisa. Ache alguém que dê a mão para você. Encontre alguém que caminhe com você. E que te ajude a olhar todos esses pontos cegos que a gente tem. Não é você que tem ponto cego. Sou eu, é você e todos que têm o certificado de ser humano. Eu brinco sempre assim, né? A gente nasce com o nosso primeiro certificado. Ser humano. Se você é um ser humano, você tem ponto cego. Ou seja, todos nós. Por quê? Porque Deus quis? Porque Deus errou? Não. É porque nós temos uma coisa muito boa, que é a convivência com as pessoas. Por que a gente tem pai e mãe? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, sei lá, o cara lá em cima, ele é tão perfeito. Será que ele precisava mesmo nos dar um pai e uma mãe? Será que a gente não podia brotar? Igual a planta que sai da terra, da semente, sem ninguém colocar? Pra gente aprender a ser humano. A primeira pessoa que a gente tem que aprender a ser humano é o nosso pai e a nossa mãe. Se eu não aprender a amá-los, respeitá-los, como eu vou fazer isso com o resto da humanidade? E como eu vou fazer isso comigo mesmo? Se eu não amo, não honro, não respeito o homem e a mulher que estão dentro de mim, né? Aqueles que me deram a vida, que me deram um pedacinho da vida deles. Como é que eu vou viver? Eu vou precisar de álcool. Eu vou precisar de alguma coisa
para preencher esse vazio. Eu espero ter respondido aí, ter ajudado um pouquinho a entender o que é o alcoolismo. E a partir de agora, para quem conseguiu entender um pouco, não vamos julgar, mas vamos acolher. Então, quem é que está bebendo? Quem está bebendo não precisa de um dedo no nariz e muito menos de um julgamento. Ah, vá procurar o seu pai, vá procurar a sua mãe. Não, mas essa pessoa está precisando de acolhimento. E se você estiver junto, ajuda. Ao invés de você beber, tome água. Tome suco. Vá fazer outra coisa. Leva essa pessoa para fazer outra coisa. Porque quem nos leva para o vício são os nossos amigos. São as pessoas que estão ao nosso redor e querem nos ajudar de alguma maneira. Nós vamos fazer a nossa tribo. A nossa tribo qual é? No meu caso, a minha tribo era qual? Aquela que tinha exclusão. Quando a gente vai pro bar, né? Pro restaurante, pro bar, pra balada, não sei como é que chama hoje, gente. Eu não sou muito disso, né? Já tô velhinha também. Mas assim, quando a gente vai pra um lugar pra beber, a gente vai com a nossa tribo. E quem é que bebe? Todos que estão excluídos. Se você já tá tendo um pouquinho dessa noção do que é, você pode começar a mudar. E trazendo aos poucos as pessoas para você. Como que eu trago aos poucos? Mudando o que eu quero. Não quero mais beber. Então, eu vou tomar água e vou olhar para o meu pai. Vou olhar para minha mãe. Vou olhar para isso aqui. E aí as pessoas que gostam de você e que se... como fala? Se sentem ali, né? Atraídas ali enquanto egrégora, enquanto turma, vai olhar e vai falar: o que você tá fazendo? Que você tá mudando? Ah, tá. Então eu vou fazer também. Porque se a bebida é bom pra você, eu fui pra bebida e foi bom pra mim também, agora você tá mudando de caminho, quero ir junto. É assim que funciona, gente. Eu vou pra um lugar porque alguém me convidou. Então se tá bom pra você, legal, eu também vou. Agora, se você perceber que isso não tá bom pra você e quiser mudar, aqueles que te acompanharam também vão vir. E aí você começa a ajudar. Por isso que eu falei, não ajuda o outro, ajuda você. Como eu posso ajudar o outro? Se de repente eu estou aqui e preciso estar neste lugar, por N motivos, quero estar nesse lugar por causa das companhias, mas eu não gostaria de beber, tome água. O outro vai falar: nossa, como você tá chato. Não tem problema, em algum momento ele começa a tomar água também. Nós somos seres que vamos atrás das repetições. Tudo na vida a gente repete. Então, que a gente possa ser bons exemplos, né? Que bom, que bom. Eu acho que é isso mesmo, é acolher, é perfeito a gente acolher, né? Quanto mais a gente acolhe, mais a gente ajuda. Quanto mais acolhe, mais a gente é acolhido. Porque não dá pra gente dar um abraço em alguém que não abraça, não é? Então, a partir do momento que eu vou acolher alguém, alguém se sente acolhido, automaticamente essa pessoa vai querer me acolher. E eu não estou fazendo isso para ter de volta. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Mas acontece que é a lei do retorno. Fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse para mim. E isso fica muito fácil quando a gente interioriza. Exclusão gera muita coisa ruim. E é isso que a gente, infelizmente, tem nas nossas vidas. Porque somos pessoas individuais, somos pessoas diferentes do papai, da mamãe, né? Eu sou o café com leite, a mistura do meu pai e da minha mãe. Então eu tenho os defeitos deles e também as qualidades. Agora, às vezes, algumas coisas estão demais, outras de menos, e a gente vai se arrumando, certo? De novo, se vocês tiverem alguma situação mais pontual, quiserem colocar para mim, pode ser no particular, me mande que a gente vem aqui, conversa mais um pouco sobre isso, né? Eu acho que são temas muito bons,
sempre vai pro pai e pra mãe, sempre vai fechar no pai e na mãe, mas é bom porque a gente vai ilustrando e isso vai abrindo a nossa mente, o nosso coração, a gente vai aprendendo a aceitar, a gente vai aprendendo a enxergar, e isso faz muita diferença nas nossas vidas, né? Pelo menos fez na minha. São aí anos e anos estudando, vendo, vivenciando, fazendo, para poder chegar onde eu cheguei hoje, que ainda não é nem na metade do caminho. Eu tenho uma supervisora de psicanálise que ela fala assim pra mim: eu não sou nem a unha do dedão do Buda, mas eu chego lá. E é isso, gente. Nós estamos aqui para trabalhar a nosso favor, principalmente. Tá bom? Deixe os comentários, por favor. Vou responder aqui vocês. Gratidão, gratidão. E me deem os temas, né? Vamos lá? Quem se interessar, quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem uma plataforma que tem um workshop gratuito de constelação. Acho que são 5 horas e pouco, falando sobre tudo isso. É bem legal porque temos vários exemplos lá também. Entrem lá, dê uma olhada. A constelação, ela não é pra gente só trabalhar. Pelo contrário, né? Eu acho que a constelação familiar, ela deveria ser uma matéria da escola. Porque a gente aprender tudo isso é muito bom. Faz uma diferença imensa na nossa vida, viu? Beijo de luz pra você também, Silvana. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão. Até quinta-feira que vem, falando de autismo. E na próxima a gente volta com a constelação. Me deem temas, por favor, hein? Beijo, fiquem com Deus.